Olá pessoal, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a aterosclerose. E para a gente iniciar, vamos começar aí diferenciando alguns termos importantes que às vezes a gente se enrola na hora de falar, parece um trava-línguas, mas é importante a gente ter em mente a diferença de cada um deles, tá bem? Então vamos lá. Esses termos que às vezes a gente pode confundir é a aterosclerose com arteriosclerose, né? Vou até escrever aqui para minha fala não enganar vocês. Então a gente tem aqui a arteriosclerose, tá? Opa, esclerose. Então, arteriosclerose não é sinônimo, não podemos dizer que é a mesma coisa que aterosclerose, tá? Então, arteriosclerose é um termo que significa endurecimento arterial. É um termo genérico para o espessamento, para o endurecimento da parede arterial e para a perda da sua elasticidade, tá? Então, não é um termo que remete somente à aterosclerose, né? Existem outros tipos de arteriosclerose, né? Existem outros tipos. A aterosclerose, ela é um tipo de arteriosclerose, tá? A aterosclerose, então, é um tipo de arteriosclerose. Outro tipo que a gente viu na outra aula, para a gente ter mais um exemplo aí, né? Poderia dar outros também. Mas o exemplo que a gente viu na outra aula é o da arteriolosclerose. Não sei se vocês vão se lembrar, a gente comentou da arteriolosclerose hialina e da arteriolosclerose hiperplásica. São tipos de arteriosclerose, tá bem? Então, parece um trava-língua, um pouco confuso talvez, mas não é tão confuso assim, tá? É mais na hora da pronúncia mesmo, mas é importante a gente ter essa diferenciação. A aterosclerose é um tipo de arteriosclerose, né? E a arteriosclerose, existem outros, ademais da aterosclerose, como a arteriolosclerose hialina, hiperplásica, e existem outros tipos também, mas esses são os mais conhecidos, sendo o principal o que a gente vai estudar hoje, que é a aterosclerose, tá ok? Então vamos lá para começar o que é essa aterosclerose. Bom, ela é caracterizada por lesões na íntima. Essas lesões a gente pode chamar de ateromas, podemos chamar isso também de placas ateromatosas ou ateroscleróticas, tá? Essas lesões também têm características muito importantes, que é o espessamento da íntima e o acúmulo de lipídios. Essas são as principais características das lesões ateroscleróticas. Espessamento da íntima e acúmulo de lipídios. A gente vai ver com mais detalhe mais para frente isso daí, ok? Bom, então vamos lá para os fatores de risco. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessa enfermidade? Então a gente vai ter aqui os riscos constitucionais, né, que já é constituinte daquele indivíduo, né, que é a genética, os antecedentes familiares, no caso aí da genética, a idade desse indivíduo, ela geralmente é uma doença silenciosa até a meia-idade, ela começa a se manifestar aí da meia-idade para frente, geralmente. O gênero, né, que a gente colocou destaque para as mulheres pós-menopausa. As mulheres na pré-menopausa, as mulheres em idade fértil, geralmente elas têm aí um fator até de proteção para o desenvolvimento dessa aterosclerose. Então, em relação aos homens, as mulheres em idade fértil, elas têm aí até uma proteção maior, né? Diferente das mulheres pós-menopausa, que já apresentam um risco maior para o desenvolvimento dessa enfermidade. Bom, os fatores de risco modificáveis, a gente vai ter aqui a hiperlipidemia, a hipertensão, o tabagismo, o diabetes e o diabetes mellitus, né? São modificáveis porque são fatores que a gente pode tentar modificar, que a gente pode, né, mobilizar eles aí para prevenir essa enfermidade, diferente aqui dos constitucionais que a gente não pode modificar, ok? Bom, riscos adicionais, a gente tem uma listinha grande, depois vocês podem se aprofundar um pouquinho mais em cada um deles, mas é a inflamação, os níveis de proteína C reativa, o aumento das concentrações de homocisteína, a síndrome metabólica, níveis de lipoproteína A, que é uma lipoproteína semelhante à LDL, né, uma partícula semelhante à LDL, níveis elevados de procoagulantes e outros fatores aí bem conhecidos também, que é o sedentarismo, né, e o estilo de vida estressante.
ok? É muito importante a gente saber, conhecer os fatores de risco, porque é uma doença aí que a gente pode trabalhar bastante com a prevenção, ok? Então, vamos lá para ver como que se forma, como que se desenvolve, qual é a patogenia dessa doença. Tudo começa, pessoal, com uma lesão no endotélio. Então, a gente tem aqui a lesão endotelial como início de tudo. Aqui a gente destaca as causas mais importantes, né, que é a hipercolesterolemia e os distúrbios hemodinâmicos. E aqui nesses distúrbios a gente pode colocar aí, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, né, lembrar da hipertensão aqui também. Então começa aí com essa lesão endotelial, uma consequente disfunção desse endotélio. Então uma disfunção do endotélio que aumenta a permeabilidade desse endotélio, aumenta a adesão leucocitária e a trombose, né? Então uma disfunção endotelial, uma lesão, isso vai levar a um acúmulo de lipoproteínas, principalmente o LDL oxidado, né? A lipoproteína de baixa densidade. Cristais de colesterol na parede dos vasos também. A gente vai ter um aumento aí da adesão plaquetária, adesão de monócitos ao endotélio. Aí vai ter a migração desses monócitos que vão se diferenciar em macrófagos e células espumosas. A gente vai ver isso numa figurinha daqui a pouco, vocês vão entender bem melhor, tá? Vai ter um acúmulo de lipídios no interior desses macrófagos. Isso vai levar a uma liberação de citocinas inflamatórias também. O recrutamento de células musculares lisas, que ocorre devido a fatores que são liberados pela ativação das plaquetas, pelos macrófagos e por células ali da parede vascular. E a proliferação de células musculares lisas e produção de matriz extracelular. Bom, é muita coisa, confuso, né, gente? Mas vamos para a figurinha aqui, para a imagem, que vai ficar mais fácil da gente entender, ok? Então vamos lá aqui, vem aqui comigo nessa imagem. Então aqui a gente tem um endotélio, né, um endotélio sem lesão, um endotélio aqui preservado. Aí aqui começa então a resposta à lesão. Alguns exemplos de lesão aqui endotelial crônica, né? A hiperlipidemia, a gente falou, a hipertensão, o tabagismo, os níveis elevados de homocisteína, né? Fatores hemodinâmicos e por aí vai. Então essa lesão endotelial crônica vai ter aí uma resposta a essa lesão que vai levar a um aumento da permeabilidade desse endotélio, fazendo com que tenha a adesão leucocitária, a adesão dos monócitos, plaquetas. Isso tudo já começa aí a ter uma resposta também inflamatória, porque esses monócitos vão ativar-se em macrófagos, vão começar a recrutar células musculares lisas. Aqui as células musculares lisas, lembrando que elas podem vir da camada média ou de precursores circulantes também, tá? E aí, por fim, esses macrófagos e células musculares lisas começam a englobar os lipídios, né? Aqui a gente está vendo aqui alguns macrófagos com lipídios englobados no seu interior. E aí a gente pode chamar esses macrófagos que englobam lipídios de células espumosas, tá? E aqui também temos algumas células musculares lisas englobando também os lipídios, tá? E aqui a gente tem um linfócito também nessa imagem. Aqui a gente já tem a formação, o ateroma formado, né? Aqui a gente tem um ateroma fibrogorduroso. A maioria dos ateromas típicos, eles têm esse centro lipídico, né? Mas a gente vai ver depois que tem alguns que têm caráter mais fibroso, né? Mas o mais típico, mais comum é esse ateroma fibrogorduroso. Aqui a gente vai ter então uma proliferação dessas células musculares e deposição de colágeno e matriz extracelular e lipídios extracelulares. Então vocês veem que é realmente uma bola de neve, vamos dizer assim, né? Começa lá com uma resposta à lesão, vai gerando ali uma adesão plaquetária, uma adesão de monócitos, que vão entrar ali, vão se diferenciar em macrófagos, vão englobar esses lipídios. Por isso que os lipídios estão muito envolvidos ali, porque uma dieta hiperlipídica vai prover mais lipídio aí para o organismo, e eles vão englobar esses lipídios. As células musculares lisas também, vai ter uma produção de citocinas inflamatórias, né? E essas células musculares lisas, elas vão começar a se proliferar, depositar colágeno, MEC, e esses lipídios extracelulares vão também se concentrando aqui nesse centro necrótico, tá? Aqui a gente tem os resíduos de lipídios, células espumosas, células lisas englobando aí os lipídios, ok? Temos uma imagem aqui com a composição mais certinha.
Aqui tem a cápsula fibrosa. Aqui a gente vê a cápsula fibrosa, a gente vê aqui na cápsula fibrosa que a gente tem células muscular lisas, células espumosas, a gente tem linfócitos, a gente tem colágeno, tem elastina, tem uma neovascularização também. Aqui a gente chama de centro necrótico, né? O centro necrótico tem aí restos celulares, tem aí muito colesterol, ésteres de colesterol também, as células espumosas, que são esses macrófagos que englobaram lipídios, e cálcio também, né? Então aqui temos células espumosas. Então a gente vê aí como fica essa placa aterosclerótica, tá? Essa é a composição básica de uma placa típica, né? Aqui tá falando, os ateromas típicos, eles contêm lipídios em abundância, né? Mas tem algumas placas que são quase exclusivamente compostas por células lisas e tecido conjuntivo fibroso. Aí são ateromas mais atípicos, mais fibrosos, mas os mais comuns, eles contêm aí lipídios em abundância, né? Tem esse centro necrótico aqui com abundante lipídio. Bom, gente, as principais consequências que a aterosclerose vai levar, né? Então, essa enfermidade, ela tem algumas consequências aí que pode ter até um desfecho aí bem perigoso, né? Que a gente vai ver o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, aneurismas da aorta, doença vascular periférica. A gente pode ter uma figurinha aqui que vai exemplificar por que esses eventos podem ocorrer, que são essas três consequências aqui: aneurisma e ruptura, oclusão por trombo e estenose crítico. Vamos ver uma imagem aqui para a gente entender. Aqui, ó. Então, aqui seria um aneurisma e uma ruptura, né? Então, aquela parede ali do vaso que tá com esse processo inflamatório, tá com esse ateroma, tanto que a gente viu lá no aneurisma, que é uma das causas de aneurisma, é a aterosclerose, né? Então, aquela parede do vaso, ela pode começar a ser enfraquecida por diversos mecanismos aí. E esse enfraquecimento pode levar a esse aneurisma, a essa dilatação e futuramente a sua ruptura, tá? A oclusão por trombo. Então, aquela placa, a gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas a gente tem a placa estável e tem a placa instável, né? Então, é bem comum também existir aí um desprendimento de placa, levar à formação de um trombo, levar uma oclusão. Geralmente, onde forma o trombo, ele vai geralmente ocluir mais distalmente, né? Mas pode ocorrer essa oclusão por trombo. E a estenose crítica, que é a oclusão total do vaso, né? Tem esse crescimento progressivo da placa até que oclui totalmente o vaso ali. Então, essa é a estenose crítica. E esses eventos, então, pode levar a essas consequências. Pode levar a um infarto, pode levar a um AVC, pode levar aí, que a gente já falou dos aneurismos, né? Que pode ser rompido também futuramente, e doença vascular periférica. Os vasos mais acometidos, pessoal, em ordem decrescente, do mais acometido para o menos acometido, a gente vai ter a aorta abdominal infrarrenal, as coronárias, as poplíteas, as carótidas internas e os vasos do polígono de Willis, tá? Então, esses são os vasos que são geralmente mais acometidos. Pessoal, é isso daí na aula de hoje, um resumão aí da aterosclerose. Para referência, eu usei o livro Patologia Básica de Robbins e Cotran, tá bom? Se vocês quiserem aprofundar mais no assunto, é um livro bem bacana, eu recomendo aí a leitura para vocês também. Espero ter ajudado. Até a próxima, um abraço.